Você realmente conhece o Egito Antigo? Prepare-se para desvendar segredos que a história oficial esqueceu de te contar. Bem-vindos a esse humilde canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das civilizações mais enigmáticas e poderosas da história, o Egito Antigo. Mas não espere a aula de história chata da escola. Vamos explorar os fatos mais bizarros, as curiosidades mais chocantes e os mistérios que ainda hoje desafiam a ciência. Do culto aos gatos à medicina avançada, das pirâmides alinhadas com as estrelas aos direitos das mulheres que você nem imagina. Fique até o final, porque a última curiosidade vai te deixar de queixo caído. Tudo no Egito Antigo girava em torno de um único elemento, o rio Nilo. Ele não era apenas uma fonte de água, mas a própria veia pulsante da vida egípcia. Suas cheias anuais fertilizavam o solo, transformando um deserto árido em um oásis de prosperidade agrícola. Foi essa abundância que permitiu o surgimento dos primeiros povoados, os nomos, que eventualmente se unificaram para formar um dos maiores impérios da antiguidade. No topo dessa sociedade complexa estava o faraó, não apenas um rei, mas um deus vivo na terra. Sua palavra era lei e sua autoridade era inquestionável. Mas o poder do faraó não era apenas político, ele era o elo entre os humanos e o vasto panteão de deuses egípcios, como Ra, Osíris e Ísis. A religião permeava cada aspecto da vida, da política à vida após a morte. E, claro, não podemos falar do Egito sem mencionar as pirâmides. Essas estruturas monumentais não são apenas túmulos, são testemunhos de uma engenharia e conhecimento astronômico que ainda hoje nos deixam perplexos. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída com milhões de blocos de calcário, cada um pesando toneladas, e seu alinhamento com o cinturão de Órion é de uma precisão assombrosa. Como eles fizeram isso sem a tecnologia moderna? O mistério continua. Agora, prepare-se para as curiosidades que a maioria dos livros de história não te conta, mas que tornam o Egito Antigo ainda mais fascinante. No Egito Antigo, matar um gato era crime capital. Esses animais eram venerados, considerados seres mágicos que traziam sorte. Eles usavam joias e eram alimentados com as melhores iguarias. Se um gato morria, a família inteira entrava em luto e raspava as sobrancelhas em sinal de respeito. Imagine a pena de morte por pisar no rabo de um gato. Esqueça a imagem de uma medicina primitiva. Os egípcios eram cirurgiões habilidosos, com especialidades médicas e técnicas que ainda hoje nos surpreendem. Papiros como o de Ebers detalham tratamentos para diversas doenças, incluindo cirurgias complexas e o uso de anestésicos naturais. Eles até tinham dentistas. Ao contrário de muitas sociedades antigas, as mulheres egípcias tinham direitos surpreendentemente avançados. Podiam possuir e administrar propriedades, iniciar divórcios, fazer contratos e até mesmo se tornar faraós, como Hatshepsut e Cleópatra. Elas não eram consideradas inferiores aos homens, apenas mais protegidas culturalmente. Um verdadeiro choque para a época. Os egípcios foram os primeiros a adotar um calendário de 365 dias, por volta de 3000 a.C. Eles precisavam prever as cheias do Nilo para planejar a agricultura, e essa observação astronômica levou a uma das maiores inovações do tempo. Sem eles, talvez ainda estivéssemos contando os dias de forma bem diferente. A icônica Esfinge de Gizé não tem nariz, e olha só, a lenda de que Napoleão o destruiu é falsa. Estudos mostram que o nariz já estava ausente muito antes da chegada de Napoleão, mas afinal, o que aconteceu com ele? Será que foi erosão natural? Ou talvez vandalismo antigo?
Ninguém sabe ao certo, e o mistério persiste, tornando a esfinge ainda mais intrigante. Sim, uma poligamia era totalmente permitida no Egito Antigo, e um homem podia ter até 3 mulheres. Essa prática era ainda mais comum se a primeira ou segunda esposa não tivesse dado filhos ao marido. E o divórcio? Ele podia se separar sem o consentimento da esposa. A tumba de Tutancâmon, descoberta em 1922, trouxe à tona a famosa Maldição dos Faraós. Várias mortes misteriosas ocorreram entre os membros da equipe de escavação, alimentando a lenda de que qualquer um que perturbasse o sono do faraó seria amaldiçoado. Coincidência ou algo mais sinistro? Então, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Se você gostou deste mergulho no Egito Antigo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para ajudar no crescimento deste canal. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença.